presidente. Vereador Gianazzi. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui, TV Câmara. Então, vou falar um pouco sobre a LDO. Primeiro, antes de entrar até no mérito do projeto, é dizer da forma, né? Novamente, a forma é que a gente, lamentavelmente, tem que observar a ação do prefeito Ricardo Nunes, do mandatário, do coronel, do capitão, não sei do que é, determinando as ações aqui da Câmara Municipal. Eu quero cumprimentar aqui o meu colega de Câmara, aqui, o vereador Marcelo Messias, que foi o relator, mas o próprio prefeito Ricardo Nunes encaminhou aqui uma ordem para a Câmara Municipal para não consignar as nossas emendas à LDO aqui, e uma das emendas diz respeito à transparência dos gastos das organizações sociais. Nós temos aqui aproximadamente quase 14 bilhões de reais, 14 bilhões de reais do orçamento público, do dinheiro público destinado às organizações sociais. E eu já falei várias vezes aqui, nós não temos nenhum controle sobre esses gastos, né? Esse recurso que vai para as organizações sociais. Não tem controle do Tribunal de Contas do município, não tem da Câmara Municipal, não tem da Controladoria Geral do município. Ninguém fiscaliza, de fato, esses recursos. O recurso vai embora e a gente não consegue ver melhoria no serviço público e o dinheiro foi embora. E a emenda que nós apresentamos aqui, apresentei essa emenda já uma outra vez e foi vetada, mas nós apresentamos de novo, porque é importante que a gente debata aqui com a população, é da transparência, é de ver o quanto desse recurso destinado às organizações sociais foi gasto com pessoal, com reforma, com aluguel e outros itens, para que a população pudesse ter esse controle, a população fosse o fiscal desses gastos. Afinal, não é pouca coisa, são 14 bilhões de reais. Então, é lamentável que o prefeito Ricardo Nunes, tendo sido vereador aqui dessa casa, encaminhe essa ordem aqui para ele na LDO para vetar as emendas que propõem nada mais, nada menos do que a transparência. Então, o prefeito Ricardo Nunes não gosta de transparência dos gastos públicos. Essa é a verdade e isso que tem que ficar consignado. Então, o orçamento da cidade de São Paulo, a gente está vendo aqui a LDO, 90 bilhões de reais, fica aí entre o terceiro e o quarto orçamento do Brasil, é muito dinheiro, é muito recurso. A gente tem na LDO previsão para 2023, investimento na ordem de 10 bilhões de reais. Investimentos na ordem de 10 bilhões de reais. Mas nós estamos assistindo aqui que, infelizmente, a administração do prefeito Ricardo Nunes não tem competência para planejar, para fazer esses investimentos acontecer. Então, o governo se propõe a gastar e não consegue gastar. Nós fizemos isso aqui, nós vimos isso ano passado em relação aos gastos da educação, e aí eu contesto aqui, debato até com o presidente Milton Leite, que os gastos da educação, eles são, a Secretaria da Fazenda envia para a Secretaria Municipal de Educação bimestralmente os dados da arrecadação e dá para os secretários das pastas irem se planejando para os investimentos. Na área da educação, especificamente, nós tivemos esses recursos no ano passado e, pasmem os senhores, 4 bilhões dos 17 bilhões da área da educação foram empenhados no último dia do exercício, ou seja, mostra a total incapacidade desse governo de fazer um planejamento dos investimentos da cidade de São Paulo. Então, a gente vê, tem muito recurso, mas o recurso público não é colocado à disposição de uma política pública para a população de São Paulo. A gente vê, por exemplo, renúncias fiscais na ordem de 23 bilhões de reais na LDO de 2023. Então, 23 bilhões de renúncia fiscal, mas 23 bilhões para grupos, tem grupos econômicos, tem várias renúncias fiscais e a gente assistiu ano passado o prefeito Ricardo Nunes implementar aqui uma das maiores injustiças, das maiores covardias, que foi o confisco de aposentadorias e pensões dos servidores aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo e daqueles que têm doença incapacitante aqui no município de São Paulo. E isso, ele conseguiu economizar 500 milhões de reais. 500 milhões de reais ele retirou dos servidores públicos, dos aposentados e pensionistas com a reforma da Previdência, e para grandes grupos ele dá aí em torno de 23 bilhões de reais. Então, a prioridade do prefeito Ricardo Nunes
é acabar com o servidor público, é acabar com o serviço público e transferir os recursos públicos para a iniciativa privada, para as organizações sociais, que eu disse aqui. Então, inclusive, hoje nós conseguimos, apresentamos um parecer contrário num projeto que destina mais recurso ainda às organizações sociais na área da educação. Então, é importante que a gente coloque isso. O projeto, a LDO, ela não é compatível com as necessidades que a gente tem na cidade de São Paulo e, por isso, a gente voto contrário a essa determinação, essa destinação dos recursos públicos aqui na cidade de São Paulo para as políticas públicas, porque a gente assiste aqui, a toda hora e a todo momento, o aumento das pessoas em situação de grande vulnerabilidade, em situação de miséria na cidade de São Paulo, e é incompatível, é inconcebível e é inaceitável a gente ter um orçamento de 90 bilhões de reais e a nossa porta, aqui na frente, as pessoas dormindo na rua, passando fome. Então, não é possível votar favoravelmente a um projeto que não olha para a população da cidade de São Paulo. Por isso, eu voto contra esse projeto. Obrigado, presidente. Vereadora Silva, da bancada feminista. Tem Vossa Excelência a palavra, vereadora. Joga esse... Bem, falando aqui então sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de São Paulo,